vida continua muito difícil para os pais e mães de planta. A gente já mostrou outros casos aqui no Distrito Federal, em Samambaia e agora no Guará. Aliás, outro no Guará e agora é a vez de Ceilândia. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem em uma moto passa e furta as flores de uma casa. Maicon Leão, a moda pegou, né? Boa tarde para você. Infelizmente pegou, viu, Malta? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente está inclusive de frente para essa loja. Era esse o jardim aqui, ó. Tava tudo bonitinho. Segundo os moradores, não dava nem para ver essa parte de terra aqui, de tão cuidadoso que o dono da casa é com as plantas. Só que de repente, no início da manhã, dá para acreditar, pouco depois das 6 horas, um homem aparece descendo aqui por essa rua, para o que parece ser uma motocicleta, uma mobilete, desce e já com a sacolinha desce e começa a atracar as plantinhas. Inclusive, o que sobrou foi apenas esse toquinho de cá que ele não conseguiu arrancar com a raiz. As outras ele acabou conseguindo tirar com raiz e tudo, colocando na sacolinha. E agora o proprietário conseguiu replantar o que sobrou, porque eles estavam viajando, mal. E aí, de repente, ele resolveu olhar na câmera de segurança ali de cima e percebeu que aqui na frente estava cheio de galhos e que o jardim dele, tão cuidado, tinha sido atacado. Tá aqui com a gente a Maria Carolina, que é justamente a filha desse proprietário. Quando seu pai viu o que tinha acontecido com as plantas, como é que ele ficou? Você falou que ele ficou totalmente chateado. Ele ficou chateado porque ele tem um certo carinho muito grande por essas florzinhas, porque foi ele mesmo que plantou. Então ele ficou chateado, ele tem uns certos ciúminhos das plantas dele. Você estava me contando que é ele que rega. Para você poder vir aqui jogar água, tem que ser assim um dia que não tem como ele vir mesmo. Pois é, eu tenho que pedir permissão. Papai, eu posso ajudar o senhor a regar suas plantinhas? Aí, de vez em quando ele dá uma... Aí ele deixa, né? Mas ele tem um certo carinho muito grande, então ele cuida muito bem e acabou ficando muito chateado por ter perdido as suas plantinhas. Ele tem todo esse trabalho, malta, todo o cuidado pra gente ver a planta dessa mesminha aqui, ó. Sobrou apenas essa, pra gente ter uma noção do tanto que tava bonitinha, bem cuidada. E aí, era dessas aqui que estava espalhada justamente pelo canteiro inteirinho. E aí este homem que a gente percebe nas imagens de camisa azul, se aproveitou, passou aqui, percebeu que não tinha ninguém na rua, porque como eu estava conversando com a Maria, essa rua é muito tranquila, vocês praticamente não tem movimento sequer. Sim, é muito tranquila. Antes da pandemia e tal, a gente ficava sempre aqui brincando na rua aqui na frente, sempre costuma ser tranquila, raramente acontece essas coisas de furto ou alguma coisa assim muito chocante. Você já imaginar que vocês podiam perder as plantinhas? Não, é algo assim, eu fico impressionado, né? Pô, velho, plantinhas é sacanagem. Mas infelizmente eu não posso fazer nada, alguma coisa do ser humano, né? Malta, é um negócio que deixa essa história ainda mais revoltante, é que o seu Wesley que planta, tem todos esses cuidados, não é a primeira vez que ele perdeu as plantas. Isso porque no ano passado, outra pessoa passou aqui e fez o limpa de novo, justamente quando ele começou a organizar aqui o canteirinho, que a gente percebe que tem a cerâmica direitinho, tinha um cercadinho aqui, justamente quando ele começou a organizar a entrada aqui da casa dele, alguém passou e fez a mesma coisa, fez o limpa. Aí depois disso ele falou, não, na próxima não vai passar impune não. Eu vou colocar as câmeras, que aí quando acontecer, claro, espero que não acontecesse nunca mais, conseguia identificar a pessoa. E aí dessa vez eles conseguiram identificar, é uma pessoa que mora aqui próximo da região e o caso vai ser registrado na polícia, aconteceu alguns dias atrás, ainda não foi, eles estavam justamente tentando identificar essa pessoa e aí agora que eles identificaram esse homem como um morador aqui da região, eles vão procurar a polícia para fazer o registro do boletim de ocorrência. Mas agora o que fica é o sentimento de tristeza em relação a ver o jardim desse jeito aqui, né, Maria? Pois é, infelizmente, né, aí meu pai agora ficou mais chateado, mas ele conseguiu algumas mudinhas das plantas e replantou de novo. Quando pode observar, ele tem umas plantinhas ali crescendo, pequenininha ainda, ele replantou, mas a gente espera que dessa vez não aconteça de novo, né? Fica aquele sentimento de frustração, chateado, porque dá trabalho para manter elas bonitinhas. Essa branca aqui, vou até pedir pro Felipe mostrar. Malta, olha que gracinha. Tanto que tá bonitinha as plantinhas, eram das rosas, mas tem essas outras branquinhas que ele vai plantando aqui no lugar. Mas mesmo assim, fica com esse sentimento de tristeza e até mesmo de revolta, né? Pois é, ficamos assim, com um sentimento assim, principalmente meu pai, né? Ele, o carinho dele pelas plantas, carinho que, assim, ele tem muito carinho mesmo, e é tipo, a gente ficou chateado. Quando
Quando ele olhou nas câmeras, chegou aqui... Sim, foi revoltante. Porque eu olhei as filmagens e fiquei, caraca, que cara de pau, gente, pelo amor de Deus, como é que pode, né? Mas aí, infelizmente, a gente não pode fazer mais nada, né? Fazer o boletim de ocorrência lá na PM e tal. E agora deixar se resolver, assim, naturalmente, né? A Maria falou da cara de pau, que é justamente o que a gente percebe, malta, nas imagens das câmeras de segurança. Como a gente disse, o homem vem descendo aqui tranquilamente, pelo que parece ser um mobilete. Ele estaciona a moto aqui e aí ele desce, tira a sacolinha e aí começa a arrancar as plantas, tranquilamente, sem pressa. Isso tudo por volta de 6h30 da manhã, que é justamente o horário que normalmente as pessoas estão saindo de casa para trabalhar. Então, teoricamente, é para ter um movimento maior na rua, mas nada disso intimidou a ação dele, que despreocupadamente, sem capacete, sem nada, chega aqui, não se preocupa com a presença das câmeras, e aí começa, arranca, tira, sobrou apenas o toquinho dessa daqui que ele não conseguiu levar com as raízes, e sobrou essa frustração. Mas a gente já percebe que o seu Edson está organizando aqui tudinho, seu Edson, justamente para deixar tudo bonitinho, viu, malta? Muito obrigado, Maicon, pelas informações, pelo relato. A Maria, que está aí, eu tenho certeza que vai ajudar o pai dela a refazer esse jardim e tudo vai ficar bonito de novo. Apesar da chateação, né, de ter visto o jardim ser furtado. Muito obrigado pelas informações. Gente, agora uma tragédia no fim de semana parece, desculpa, lenda, mas aconteceu de verdade. Uma mulher morreu por conta de uma panela de pressão. E como isso parece mito, muitas vezes a gente vai cozinhar, a mãe da gente está perto, ou alguém fala, cuidado, é a panela de pressão, a gente resolveu perguntar para você que está em casa. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui do meu lado, e a pergunta que a gente tem para você é, você tem medo de panela de pressão? Você reconhece o perigo que essa panela pode representar, se não for utilizada do jeito adequado, ou mesmo num acidente? E aí você vai ter 3 opções de resposta. Uma delas é, sim, morro de medo, até evito usar, é ali a primeira. A segunda é, olha, malta, não tenho medo, inclusive uso para tudo e nunca aconteceu nada. E a terceira resposta é, eu não estava com medo. Mas depois que eu vi que a dona Jade morreu por causa de uma panela de pressão, estou com medo. Enquanto você responde, a gente vê a matéria dessa senhora que morreu depois que uma panela de pressão explodiu no restaurante onde ela trabalhava em Ceilândia. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de domingo neste restaurante na QNM 18. As cozinheiras do estabelecimento estavam no início do expediente e começavam a preparar o almoço do Dia das Mães. Os bombeiros chegaram por volta das 7h30 da manhã. Quando entraram no local do acidente, encontraram 3 mulheres, 2 sem ferimentos, mas abaladas emocionalmente. A terceira mulher, de 34 anos, já estava caída no chão, inconsciente, com marcas na cabeça e com suspeita de traumatismo craniano grave. Os bombeiros tentaram reanimá-la por cerca de 1 hora, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher teria sido atingida por pedaços da panela de pressão industrial que explodiu e era mais pesada do que as panelas caseiras. O restaurante passou o domingo fechado e com pano preto na porta. A poucos quilômetros dali, Bruna também sofreu um acidente com panela de pressão há 1 mês. Ela teve queimaduras de 1º e 2º graus no rosto, no peito e no braço. Eu estava em casa, né, fazendo o almoço, que meu marido estava trabalhando lá em casa mesmo. E correria de horário de almoço chegando, horário de criança almoçar. Eu sempre tive o costume de colocar a panela embaixo da água para sair a pressão mais rápido. Ligar a torneira, né, e deixei lá. E eu escutei a panela destravando, que a pressão tinha terminado de sair. Só que com o impacto da força da água, o pino abaixou e eu não percebi, que foi em questão de segundos. E na hora que eu abri, veio o vapor todo no meu rosto, respingou no meu colo, no meu braço. E graças a Deus eu não fiquei cega. O médico falou que foi Deus que não deixou eu ficar cega e que também se fosse aquelas panelas mais antigas de entrar, eu tava com uma fratura exposta, que ela tinha explodido mesmo. O tratamento médico já diminuiu as cicatrizes pelo corpo, mas o acidente semelhante, só que com vítima fatal, faz Bruna relembrar o trauma vivido e se emocionar.
assim, na hora que eu vi, ó, tô até arrepiada. É muito difícil. Na hora, assim, eu lembrei de tudo que eu passei. Uma imagem, assim, dos bombeiros ali, que eu não consegui imaginar. Até a dor que ela sofreu antes dela, infelizmente, falecer. Porque é uma dor que não tem como você imaginar nem pro pior inimigo. E muitos amigos meus que eu fiz um post, né, relatando, uma amiga minha tem que alertar para as pessoas não fazerem, para mostrar que realmente, porque a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente alguma coisa de ruim, né? Não, realmente é inacreditável. A cozinheira de 34 anos que morreu era a dona Jade do Carmo Paes Gabriel. Ela é natural do Maranhão e morava aqui no Distrito Federal com a companheira e o filho. O velório está previsto para agora à tarde no cemitério de Taguatinga. Hoje de manhã, a polícia fez uma perícia no restaurante onde esse acidente aconteceu e a repórter Kátia Gomes acompanhou. Kátia, boa tarde para você. Que informações você tem para a gente? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós acompanhamos a perícia, né? O momento que a Polícia Civil chegou lá, eles ficaram aproximadamente 1h30, 2 horas fazendo a perícia ali dentro do restaurante, né? Mais especificamente na cozinha, porque eles querem entender exatamente o que aconteceu e o que causou a explosão dessa panela de pressão, né? As informações preliminares que a gente conseguiu apurar ali com a Polícia Civil é que tudo indica que houve sim uma falha de segurança na panela de pressão. A tampa abriu e teria atingido a cabeça da Jade, né? Então, assim, é tudo muito preliminar. O laudo da perícia deve sair em cerca de 30 dias, mas eu conversei também com o gerente do restaurante e, claro, todo mundo está muito abalado. Ele disse que o dono pediu para não dar entrevista, né? Eles ainda estão tentando entender e nesse momento eles querem dar um suporte para a família da Jade, dar toda assistência. Ela que casou em janeiro do ano passado, né? Ela tinha uma companheira, também tinha um filho, né? Uma criança. Então, assim, todo mundo muito abalado, eles preferem nesse momento se reservar, né? Mas ele contou para mim que ela estava lá no restaurante, além dela tinha cerca de 15 funcionários ali naquele momento, só que na cozinha havia apenas 3 funcionárias, ela e mais outras 2. Ela estava bem próxima ao fogão e ela estava cozinhando feijão. Não se sabe ainda o que aconteceu, como que isso aconteceu, se foi algum problema de segurança na panela de pressão ou se faltou água, como é que aconteceu ali a dinâmica. O que se sabe é que tudo foi muito rápido, a panela de pressão explodiu, a tampa abriu, nenhum pedaço da panela, né, não fragmentou a panela estava inteira, inclusive, né, foi feita a perícia na panela inteira, mas o fato é que essa tampa explodiu e acabou atingindo a Jade. Ela estava cozinhando feijão, inclusive o feijão inteiro explodiu pela cozinha, ficou espalhado por toda a cozinha ali. E aí, logo depois, os bombeiros foram chamados, tentaram reanimar a Jade, mas infelizmente ela já tinha falecido, né? Como você disse, o enterro dela vai ser hoje à tarde, está previsto para as 4h30 da tarde o enterro, o velório começa às 2 horas da tarde. Tentei falar com a companheira dela pelo Facebook, mandei uma mensagem, mas infelizmente ela não visualizou e também não respondeu. Claro, a gente entende, ela deve estar cuidando ali dos trâmites do enterro. Inclusive, o gerente disse que a esposa dele também tinha ido ao IML hoje de manhã para fazer a liberação do corpo. Ou seja, o restaurante está dando todo o suporte, né, para a família da Jade, e eles fizeram uma observação, Malta, que a panela de pressão, as panelas, né, em geral, lá do restaurante, elas passam por manutenção com frequência. Então, ele realmente não sabe o que aconteceu, que foi uma fatalidade. Ô, Kátia, você está agora num batalhão do Corpo de Bombeiros e ainda é cedo, óbvio, para saber o que realmente aconteceu, só a investigação dirá, no caso da Jade, mas que dicas você tem para gente, que os bombeiros têm para gente, para prevenir acidentes assim? Sim, eu estou, inclusive, eles trouxeram aqui vários modelos de panelas. A panela de pressão utilizada no restaurante que explodiu era uma semelhante a essa daqui. Essa panela, ela tem 20 litros, só que diferente dessa, a que ela estava utilizando, tinha 2 válvulas de segurança. Então, ou seja, essa válvula
falhou, a princípio, né, suspeita que essa válvula pode ter falhado e as outras válvulas também. Eu vou conversar agora com o Tenente Pedro Paulo, ele consegue dar mais detalhes em relação a isso. Tenente, tudo indica que foi sim uma falha de segurança da própria panela, né? Porque é característico, quando esse tipo de acidente acontece, uma panela explode, tudo indica ali que houve algum defeito na própria panela de pressão. Exatamente, Kátia. A panela, ela tem os sistemas de proteção, de segurança. Então, além das válvulas, ela tem a questão da borracha. Então, um desses itens deve ter tido algum defeito que ocasionou esse acidente. Vamos mostrar aqui na prática, o senhor estava me explicando antes da gente entrar ao vivo. Essa daqui é a primeira, né? A mais comum. Exatamente. Essa é a válvula principal de alívio que tem nas panelas industriais ou nas panelas comuns que são usadas nas residências. E temos a válvula auxiliar, que no caso da panela do acidente de ontem, seriam duas válvulas dessa auxiliares. Então, houve falha nesse conjunto de proteção, desse sistema de proteção, e que ocasionou esse acidente. O que a gente pode indicar para quem está assistindo agora a reportagem, né, quem estiver assistindo, dar dicas assim, como detectar que a panela está com problema, o primeiro sinal ali para evitar justamente que ela exploda? Bom, primeira coisa, antes de utilizar a panela, a gente vai verificar justamente esses itens de segurança. A gente vai verificar se a borracha tem algum dano. Se ela tiver algum dano, a gente vai ter que trocar essa borracha. Verificar os orifícios das válvulas, porque o alimento ele pode vir a entupir por gordura, por exemplo, casca de feijão ou qualquer outro alimento, vem a entupir a saída da pressão dessa panela. Então a gente tem que verificar antes de utilizar, verificar se tem alguma obstrução dessas saídas da pressão. Verificar se não tem nenhum dano na estrutura da panela, porque senão a tampa não encaixa na panela e, consequentemente, vai haver uma saída dessa pressão não da maneira adequada, certo? Verificou esses itens, a gente orienta que você deixou a panela por um certo tempo no fogo, se você não escutou aquele barulho característico, aquele assovio, desligue e espere esfriar para ver se houve algum problema no sistema de segurança. A última orientação que a gente passa não preencham toda a panela com alimento e água. Tem que deixar o espaço para que essa pressão fique concentrada nesse espaço. Então a gente recomenda deixar 1/3 da panela. Mais ou menos onde aqui, por exemplo? A gente divide em 3 partes. Então seria mais ou menos aqui. Essa parte aqui seria que até onde a gente colocaria água e alimento, para evitar que essa pressão não seja muito, muito forte, para que não ocasione nenhum tipo de acidente como o que aconteceu ontem. Acontece também de colocar pouca água e ligar o fogo alto. Então, assim, faz com que a água seque rápido e pode também causar explosão, né? Isso também pode acontecer, pode ser um motivo. Sim, também pode ser um motivo. Assim como a pouca quantidade de água também pode... O alimento vai vir a queimar dentro do interior da panela, vai produzir muita fumaça e também a pressão que vai existir, que vai aumentar também. Não a pressão adequada, que a panela foi feita para aguentar esse tipo de pressão, que é até determinada pressão. Acho que vale outra dica também, tem muita gente que depois que termina de cozinhar, tem o costume de fazer assim, né, para a pressão sair mais rápido, né? Isso não é indicado, ou colocar embaixo da água, embaixo da torneira? De maneira alguma, porque a panela ela foi feita justamente com os mecanismos de segurança para que a pressão saia controlada para evitar acidentes. A partir do momento em que eu elevo aqui a tampa da válvula para que essa pressão saia, então vai haver uma saída brusca dessa pressão, desse ar, pode ocasionar acidentes. Da mesma maneira, se eu for colocar em água, eu posso vir a mexer esse alimento, mexer com essa pressão nessa estrutura da panela, também vir a ocasionar aí um acidente. Então, sempre verificar os itens de segurança, levar em algum profissional que saiba mexer, saiba consertar, olhar se a válvula está funcionando ou não e, claro, importantíssimo, ficar prestando atenção se o chiado está saindo ou não, porque é o chiado que vai indicar que a pressão está saindo, né? Além, claro, da fumaça. Exatamente.
Exatamente isso. Principalmente essa questão do chiado, para a gente observar se realmente, porque se não há saída da pressão, significa que há uma obstrução dessas saídas das válvulas de segurança e que vai gerar uma pressão interna muito alta que vai ocasionar esse acidente. No caso do acidente de ontem, era uma panela dessa, né, uma panela industrial, que a gente percebe que é uma panela muito mais reforçada. Então, para esse tipo de acidente acontecer, realmente foi uma coisa bem grave assim, em relação ao item de segurança da panela, né? Porque ela, inclusive, explodiu e arrancou esse pedaço aqui. Exatamente, é uma panela que ela é mais reforçada justamente porque vai uma quantidade maior de alimento e água dentro. Então, até os itens de segurança dela são reforçados. Para haver esse tipo de acidente é porque a pressão interna estava muito alta, houve algum problema nos itens de segurança que ocasionou esse acidente. E um acidente com uma tampa dessa, né, a gente percebe que a tampa é bastante pesada. Isso aqui, como no caso dela, né, que tudo indica que acertou a cabeça dela, um traumatismo craniano ali é bem provável. Sim, com certeza. Imagine a pressão que leva um recipiente metálico a vir a explodir e jogar essa tampa para cima. Então a pressão lá interna é muito alta. Vamos comparar aí com um pneu, de repente até de um caminhão. Então a pressão interna foi muito forte para que acontecesse esse tipo de acidente. Tem mais alguma outra dica importante? Em caso de dúvidas, houve algum problema com a panela, com a válvula, a pessoa estiver com medo de manipular a panela, que liga o 93, chama o Corpo de Bombeiros, que nós prestaremos a assistência necessária. Olha, dica boa. Eu não sabia que existia essa possibilidade. Malta, você tem alguma dúvida ainda, alguma pergunta? Não, Kátia, ficou tudo esclarecido. Eu fiquei impressionado. Isso de levantar a válvula com a mão aqui para poder liberar a pressão é uma coisa que eu já vi demais fazer na minha casa de familiar, botar a panela debaixo da água para poder baixar a temperatura, todo mundo faz. Fica aí o recado dos bombeiros, não façam isso, porque pode ter um descompasso ali da pressão interna da panela e você provocar um acidente. No mais, a gente deseja para a família da Jade muita serenidade, que vocês possam enfrentar esse luto, que tragédia horrível. Então, os nossos sentimentos para vocês. E obrigado, viu, Kátia, a você e ao Corpo de Bombeiros pelas informações de hoje. Vamos ver o que as pessoas responderam na nossa enquete, né, gente? Porque eu mesmo cliquei que eu sempre tive medo de panela de pressão, porque eu acho aquele negócio meio esquisito e não usava. Mas aparentemente a maioria do nosso público utilizava bastante panela de pressão na sua rotina, mas agora com essa fatalidade da Jade, olha aí, 53% dos nossos telespectadores dizem, não estava com medo não, mas agora eu tô. Outros 35% são igual a mim, sim, morro de medo e evito usar. E 12% dos nossos telespectadores dizem que não tem medo, que usa para tudo e que nunca aconteceu nada. Na verdade, acidente com panela de pressão dessa gravidade é realmente um negócio raro, não é algo que acontece todos os dias. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário que a gente pode ler das pessoas. Olha, é muito perigoso, eu já vi muitos acidentes assim, tenham cuidado. Outra pessoa, morro de medo, já explodiu, acabou com o meu teto, meu fogão acabou, ficou bem pequeno. Passei muito tempo com trauma sem usar a panela. Que coisa, hein? E o Maurílio DF, não é fácil esse ocorrido. Saiu para trabalhar e infelizmente perdeu a vida. Ele também, assim como a gente, está desejando pêsames para essa família. Que todo mundo mantenha atenção. O último, Naelma, diz o seguinte: eu tenho muito medo, sempre tenho bastante cuidado e evito de estar na cozinha na hora que a panela de pressão tá no fogo. Também não deixo as crianças perto, é perigoso. Outra dica boa, viu, Naelma? Deixa lá cozinhando, né? Fica longe da cozinha e no momento que tiver ali no ponto de cozimento, que você puder, vai lá e desliga o fogo e espera a pressão sair naturalmente. A vocês de casa que mais uma vez participaram da nossa enquete, muito obrigado. Continuando o nosso jornal. Mês passado a gente mostrou aqui quando 12 militares do nosso Corpo de Bombeiros viajaram para Lisboa, em Portugal. Eles participaram da chamada Olimpíadas dos Bombeiros, um evento com militares de todo o mundo para eleger os mais competentes do planeta. E a notícia maravilhosa que a gente traz aqui é que o Brasil foi o país mais premiado na prova profissional de atividades que envolvem combate a incêndios, salvamentos. Os nossos bombeiros aqui do Distrito Federal levaram 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Pódio completo, Vanessa Vitória, boa tarde para você. Que orgulho para Brasília e para o Brasil. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Super, né? Porque
porque é uma profissão aí que a gente aclama, né? De salvar vidas, de se doar pelo outro. Então, assim, a profissão é muito bonita, é muito linda. E aí teve essa competição, e aí os nossos bombeiros se destacaram. Mas olha só, Felipe, eu vou falar pra vocês, é de deixar a pessoa no chão. Eu estava assistindo aos vídeos, você não tem ideia, os bombeiros ficam exaustos, sem fôlego total. Então, assim, é uma competição mesmo que exige aí treinamento físico, mental, sabe? Uma técnica extraordinária e que realmente tem a ver com a rotina profissional deles. E quem vai contar os detalhes pra gente não sou eu, é o Tenente Heloísio. Ele esteve lá em Portugal e ele vai dar os detalhes de como é que funciona essa competição que acontece de 2 em 2 anos aí pelo mundo, né? Boa tarde, Coronel. Conta pra gente, vocês têm que treinar bastante antes de ir para uma competição como essa ou mantém a rotina da corporação mesmo? Boa tarde. Boa tarde. É uma competição bem difícil, né? O Campeonato Mundial é composto de 40 países foram para esse Campeonato Mundial. Tem diversas provas, modalidades olímpicas e a modalidade que é destaque é a modalidade que nós obtivemos a maior quantidade de medalhas. O que a gente faz? A gente treina fora do nosso horário específico para essa prova, para poder representar bem, né? Nós já tivemos destaques em outros campeonatos. Esse campeonato tem 4 anos que não tem por conta da pandemia e nós estávamos preparados. E ele aconteceu em Lisboa, nós fomos com 12 militares e obtivemos 4 medalhas de ouro, né? 3 de prata e 1 de bronze. Para quem está em casa acompanhando, como é que funciona? Como é que são as competições e as modalidades? Bom, tem as modalidades olímpicas normais, mas nós não fomos especificamente para esses tipos de prova. Nós fomos para fazer a prova profissional realmente. E quando fala em prova profissional, todo mundo quer representar bem a sua corporação. E o reforço, quem representou o Brasil nessa competição foi Brasília, né? Nossos 12 militares treinaram e essa prova ela envolve o esforço físico de uma viatura de combate a incêndio e salvamento, só que é um só militar que faz, por isso que ela é tão difícil, né? Então tem que carregar material, enrolar mangueira, subir um muro com corda, tem que levar material para cima de um prédio e tem que fazer uma subida de um prédio de 15 andares, tudo isso no menor tempo possível. Como é que vocês escolhem quem vai para essa competição? Normalmente a gente informa a corporação que a gente vai fazer seletiva, né? Daqui 2 meses tem uma outra competição que envolve também polícias e bombeiros, que é em Roterdã, e essa equipe já está trabalhando para competir nesse próximo campeonato, né? E daqui 2 anos essa versão, que é a versão que só tem bombeiros, ela vai acontecer na Dinamarca e a gente não vai parar de treinar para poder estar representando bem, né, o Corpo de Bombeiro de Brasília e o Corpo de Bombeiro do Brasil. E falando em Brasil, o coronel estava me contando aqui que eu perguntei qual a faixa etária, né? Ele falou até 100 anos, não importa não, tá vivo, pode ir, pode o pessoal da reserva também. Ele disse que teve um senhor lá que não é do DF, mas que super se destacou numa prova de natação, né? Mais de 80 anos ele. Nós tivemos o coronel de São Paulo que recebeu 6 medalhas de ouro na prova de natação, 83 anos de idade. E aí, por falar nisso, a gente entende que é um treinamento aí para eles também. Como é que vocês voltam de uma competição como essa? Mais preparados para ajudar a sociedade? Sim, como a prova ela envolve técnica de salvamento, né? A gente busca tanto o aperfeiçoamento da técnica, a força física, que a gente precisa dela para prestar um bom serviço com rapidez, porque quando se trata de incêndio, quando se trata de salvamento, a pressa com a técnica perfeita ela é importante. Então a gente volta muito mais preparado para poder e para poder recrutar outros bombeiros para vir no mesmo ar que a gente. E vou falar, é muito bom levantar a bandeira do Brasil, né, do lado de bandeira de outros países que na teoria são mais desenvolvidos, mais ricos, e a gente demonstrou que nós somos tão ricos quanto todos eles, até mais em termos de bombeiro, na profissão bombeiro militar. Falando em destaque, gente, eu vou pedir licença, obrigada, coronel, porque a gente tem aqui medalha de ouro. Vem cá, Cabo Rito. Rita, ela é tímida, tá, Felipe? Olha o tamanhozinho aqui, eu não sou tão alta não, mas sabe o que o coronel tava me falando? Olha só, aqui, ó, no pescoço dela. Isso aqui, gente, ninguém segura, ninguém segura. Rita, boa tarde para você, boa tarde pro pessoal que tá em casa. Fala um
Oi. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão em casa. Gente, a Rita participou de uma competição aí que são para os bombeiros durões. E ela tinha que carregar um boneco que tem 30 quilos a mais que ela. É isso, Rita? Quanto você pesa? Como é que foi? Quanto tempo você executou essa prova? É isso mesmo, Vanessa. É o boneco, né, que eu tive que carregar, ele pesa 85 quilos e eu tenho 57. Né? Então, algumas pessoas lá estavam um pouco descrentes que eu ia conseguir, então deu tudo certo. E o somatório das 4 etapas que eu concluí lá, somando o tempo delas, deu 14 minutos e 54 segundos, né? Alguns homens não conseguiram, outras mulheres também não. E aí eu consegui, graças a Deus, essa medalha aqui da minha categoria, né? Teve gente aí que aparentemente, fisicamente mais forte, que abandonou a prova. Exatamente. Vários homens mais altos que o coronel, que está aqui, com muito mais músculo, infelizmente não conseguiram concluir, né? Mas é muito legal também a vibração de todos lá, que mesmo vendo a dificuldade de cada um, todo mundo queria e torcia para que concluíssem as provas, né? É como se fosse uma simulação, como se você realmente estivesse ali salvando alguém nos seus braços? Com certeza, né? Com certeza. É uma vida que às vezes pode estar ali no incêndio, no salvamento, enfim, qualquer atividade de bombeiro que a gente precisa estar resgatando, né? Qual que é a técnica, qual que é a dica, não só para participar de um campeonato como esse, de uma competição assim, mas também para lidar com essas situações reais? Primeiramente, calma, né? Calma, mas treinamento constante. Para quando acontecer essas situações, a gente está sempre preparado, né? Independente daquilo que vem acontecer. E aí, eu vi que sua mão, Felipe, olha isso, não sei se vai dar para o Dani mostrar, mas a gente tem calo aqui. Quando ela veio me cumprimentar, eu falei, Jesus, olha só, isso é ferro? Como é que é essa preparação? Não só para ir para lá, mas também para cuidar da nossa rotina de salvamento aqui no DF. A gente mexe com muito material que é áspero, né? O treinamento também em si, mas a nossa própria rotina, né? O trabalho com cães, então o tempo inteiro com guia, mexendo com cão, mexendo com produto, então acaba desgastando um pouquinho mesmo. Mas a atividade física também demanda disso, né? Então acaba ficando um pouquinho mais áspera. E aí, falando nisso, até fugindo um pouquinho da competição em si, tanto o coronel me contou quanto a própria Rita aqui, que ela faz o treinamento de cães, inclusive estava lá, né, ajudando a localizar corpos naquela chuva toda que aconteceu no Rio de Janeiro, na região serrana lá, né? Exatamente, estive na Operação Petrópolis, né, ali no fevereiro, ficamos ali período aproximado de 10 dias, ajudando a corporação do Rio de Janeiro a encontrar essas vidas, esses corpos, né, que ainda estavam lá. Muito obrigada pela entrevista, agradeço aos dois, parabéns pelas medalhas e não só por elas, mas também por ajudar a população do Distrito Federal todos os dias. Felipe, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Vivi, agradeço a Rita, ao coronel, pela participação ao vivo. Fica aqui o nosso reconhecimento e homenagem à corporação, aos bombeiros militares do Distrito Federal, que prestam um serviço tão essencial para a nossa população e que são tão admirados, e mais o nosso reconhecimento, porque pelas medalhas que eles trouxeram nessa competição, eles mostram pra gente aqui ao vivo, TV aberta, mais uma vez, que a excelência é filha da disciplina e dos bons hábitos, né? Que todos nós possamos aprender essa lição que a Rita trouxe agora há pouco, que o segredo dela é treinamento constante e que a gente se exercite e treine em todas as áreas da nossa vida pra gente ser cada dia melhor. Obrigado, VV. Valeu, até já. A Polícia Militar apreendeu 18 quilos de maconha na bagagem de uma passageira na rodoviária interestadual de Brasília. Foi na manhã do domingo. A polícia recebeu uma denúncia de um funcionário da empresa de transporte de que a dona da mala tinha atitude meio suspeita. Os PMs fizeram a revista na bagagem dela e não deu outra. A droga estava embalada em vários tabletes. Ela e a mala, cheia de maconha, foram levadas para a primeira delegacia. Desde o sábado passado, os postos de combustíveis estão obrigados a mostrar o preço no painel e nas bombas com apenas 2 números depois da vírgula, dos centavos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai multar o posto que não estiver cumprindo a nova regra. O painel na frente dos postos de combustíveis já mostra os preços da gasolina, do etanol e do diesel com apenas 2 números depois da vírgula. Nas bombas, o terceiro dígito pode até aparecer.
mas tem que ser zero e precisa estar travado na hora do abastecimento. A Liliana aprovou a medida. Faz diferença porque da forma como o valor ficava, né, até agora, a gente não entendia bem, né? O brasileiro está acostumado a ver o preço de todos os demais produtos assim. Somente com os combustíveis era diferente para seguir o padrão internacional. E o consumidor até ficava desconfiado. Fica parecendo uma pegadinha, né? Realmente a gente às vezes se engana com os valores aí devido às placas com o terceiro dígito. Agora a dúvida é saber se a mudança vai aliviar o bolso. O presidente do Sindivarejistas, Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis no Distrito Federal, diz que a diferença é muito pequena. Algumas pessoas que reclamavam, né, ou várias, que a última casa era uma forma de enganar a população. Não creio isso, né? Tanto é que você tira a última casa, você está tirando menos de 1 centavo no preço. Com o preço médio da gasolina no país de R$ 7,295, 50 litros saem por R$ 364,75. Ao cortar o último dígito, o valor fica em R$ 364,50, ou seja, a diferença é de 25 centavos. Já se o posto arredondar para cima, a conta vai ficar em R$ 365, ou seja, 50 centavos mais cara. Em algumas cidades, a gasolina já beira os R$ 9. Apesar dessa escalada de preços, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirma que o valor praticado pela Petrobras está defasado em relação ao mercado internacional. No curto prazo, não tem outro jeito a não ser reacomodar o orçamento das famílias e das empresas, gastar menos em combustível, usar mais transporte público, achar formas alternativas de locomoção. Além do combustível, outros gastos com o carro também aumentaram muito. E o resultado é que tem cada vez mais pessoas trocando o veículo próprio pelo transporte público. Chave na ignição só aos finais de semana. É assim desde que a Larissa percebeu que não dava mais para ir ao trabalho usando o carro. Eu gastava 650 por mês. Fiz a conta somente do trabalho, sem incluir os finais de semana, e agora com ônibus e metrô eu gasto 250 por mês. Se a inflação de 12% calculada pelo IPCA em abril já havia ligado o sinal de alerta, para os motoristas o orçamento chegou na reserva. Em um ano o combustível subiu 31%. O orçamento encurta também, né? Você não gasta, às vezes, em outras coisas para poder gastar no carro. Pesa muito, eu ainda tenho alguns dias de trabalho home office, o que ajuda, mas o custo realmente está surreal. Para especialistas, o principal motivo do aumento da gasolina é a guerra na Ucrânia, já que a Rússia é o segundo maior produtor mundial de gás natural e petróleo. Outros gastos também cresceram. Em 12 meses, a inflação para seguro de automóvel foi de 23%. Pneus tiveram alta de 24%. Veículos novos estão quase 18% mais caros. A China está em lockdown, com 200 milhões de habitantes presos praticamente em suas casas sem poder sair. Está faltando semicondutores para fabricar carros novos. Mas não foi só o custo para manter um carro que disparou. O preço de veículos usados e seminovos subiu 34% no ano passado. Foi o que concluiu um levantamento da FIP. O que fez muita gente considerar que talvez nesse momento o que compense mais seja vender o veículo do que deixá-lo assim parado na garagem. Se a gente fizer um cálculo financeiro, de fato, é melhor você vender o carro e usar o transporte público ou usar o motorista de aplicativo. Se você tem o dinheiro e está imobilizado no carro, significa que esse dinheiro ele não está rendendo. Ele poderia render 12%, 13% ou até 14% ao ano se você investir e não vai ter todos aqueles custos. Nesse último sábado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras. Bolsonaro desembarcou nesta manhã na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e foi de helicóptero até Santa Rosa, no noroeste gaúcho. Acompanhado do prefeito da cidade, Anderson Mantei, participou de uma motociata com apoiadores a caminho da Feira Nacional da Soja.
No evento, o presidente foi homenageado com uma estátua em tamanho real que pesa 300 quilos. A cidade de Santa Rosa é considerada o berço nacional da soja. O grão é produzido na região de 730 mil hectares, distribuídos em 45 municípios. Mas por causa da estiagem, a safra deste ano terá quebra de mais de 80%. Durante o discurso, Bolsonaro disse que o país vai superar obstáculos como crise econômica, pandemia e seca. É o trabalho de vocês, o suor, o empenho, o sacrifício é que mantém a nossa economia de pé. O presidente voltou a atacar a política de preços da Petrobras, maior estatal do país. Bolsonaro disse que todos estão no mesmo barco e que ninguém aguenta mais reajuste nos combustíveis. Não justifica mais o reajuste no diesel, em especial. O Brasil pode parar e pode quebrar. E ele sabe de quem é a responsabilidade. Bolsonaro criticou ainda a margem de lucro da empresa e disse que estão faturando às custas do povo. Eu espero que, como é possível, pela lei, pelo estatuto, reduzam suas margens de lucro. Por outro lado, que os governadores cumpram o que foi votado e aprovado há 3 meses em Brasília, que é o novo cálculo do ICMS. O governo federal criou o Registro Nacional Positivo de Condutores. É um cadastro de motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. A ideia é premiar aqueles que seguirem direitinho as regras de trânsito. André Anelli. O objetivo da regulamentação é permitir que estados e o Distrito Federal possam conceder incentivos fiscais, como desconto em impostos e até mesmo em pedágios, àqueles motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. A medida já havia entrado em vigor em março do ano passado, mas ainda precisava ser regulamentada para ter validade. Agora, de acordo com a publicação do Conselho Nacional de Trânsito, o governo federal tem até 6 meses para colocar essa medida em vigor. E para se cadastrar junto a esse Registro Nacional Positivo de Condutores, é preciso aderir de forma voluntária pelo aplicativo ou pelo site do Sistema Nacional de Trânsito, o Senatran. Em alguns casos, o condutor não vai conseguir fazer esse cadastro. Por exemplo, se tiver o direito de dirigir suspenso ou ainda com a carteira de motorista cassada ou vencida há mais de 30 dias. Os detalhes sobre essa novidade também estão no sbtnews.com.br. A judoca Fabiane Pires, de 17 anos, já é uma promessa do judô brasileiro. Com apenas 17 anos, ela vai participar de uma das competições mais importantes do mundo na semana que vem. Golpes certeiros, habilidade e agilidade. A judoca Fabiane Pires treina desde que tinha cerca de 10 anos de idade. Ela conheceu o esporte por uma prima que já treinava e foi amor à primeira vista. Logo nos primeiros meses, Fabi começou a competir e ganhou a primeira medalha de ouro em 2015, bem no comecinho, quando ainda era faixa branca. Essa primeira competição, eu não tinha nem expectativa de ganhar nenhuma medalha, e quando eu ganhei, uma felicidade nem esperava, né? Então eu me apaixonei pelo judô de verdade. Agora, judoca faixa marrom, Fabiane ocupa o 4º lugar no ranking nacional da categoria Sub-21 meio leve. A menina participou de 42 competições nacionais, levando 11 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze. Competições distritais, ela já até perdeu a conta de quantas foram. Me sinto orgulhosa de mim mesma, né? Conseguindo vários títulos muito bons e alcançando, né, as Olimpíadas, quem sabe, né? Ela tem apenas 17 anos, mas muita disciplina e determinação. Aluna de escola pública, Fabiane é uma das judocas brasilienses que vai participar de um dos maiores eventos multidesportivo internacional para estudantes de 16 a 18 anos. A competição será realizada na cidade de Normandia, na França, entre 14 e 22 de maio. Serão 20 esportes e 3.500 participantes de mais de 70 países. Será a primeira vez que ela vai competir em nível internacional. Eu estou bem ansiosa, né, para essa competição, quero dar o meu melhor. Vou continuar treinando muito, né?
já treino bastante e quero dar o meu melhor nessa competição e conseguir trazer uma medalha para o Brasil. O sensei dela, Ivan Pena, conta que os treinos da menina acontecem 5 vezes na semana, com a ajuda até mesmo de uma preparadora física. Para chegar na competição internacional, eles não tiveram férias. É claro que é um trabalho muito bem planejado, muito bem escrito, né? A gente coloca tudo isso no papel, né? E ver isso realizado é maravilhoso, né? Todo esse esforço está ameaçado. Fabiane não tem patrocínio e hoje conta apenas com uma bolsa que recebe do governo. Mas a mãe diz que o benefício será cortado em 3 meses, já que no ano passado, Fabi não teve resultado por causa da pandemia que atrapalhou os treinos. A família está se desdobrando para que a atleta não abandone o esporte. Através do sonho dela, ela pode chegar, né, nas Olimpíadas, pode chegar na seleção brasileira e é isso que a gente sonha, né, para ela. É muito orgulho, porque às vezes eu fico pensando no sofrimento que ela passa, né, que tem que treinar o dia todo, ainda ter energia para estudar. Eu fico com dó, mas é o sonho dela. É isso. Boa sorte para você, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo que a gente já volta, mas antes vamos ver juntos como estão as principais rodovias do Distrito Federal no giro de câmeras do DER. Primeiro a gente vai para a EPTG, meio-dia 29, o trânsito está tranquilo, mas enfim, estamos de volta ao vivo, agora meio-dia 35. O sertanejo Alexandro, que formava dupla com o cantor Conrado, foi enterrado hoje de manhã em Londrina, no Paraná. Ele tinha 34 anos e estava no ônibus que se acidentou na rodovia. Além do sertanejo, outras 5 pessoas morreram. O repórter João Gabriel Rodrigues acompanhou e agora está ao vivo com a gente. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo a Brasília. Boa tarde. Nós que agradecemos aí a recepção diretamente de Londrina, aqui no norte pioneiro, no norte do Paraná, para dar uma notícia aí não tão feliz, né? Um final de semana bastante triste para a música sertaneja, a morte do cantor Alexandro, que fazia dupla com Conrado, uma dupla com 20 anos de estrada. Começa agora com essa nova dupla há 3 anos que ele vinha com este Conrado, o João Vitor. O João Vitor também está internado em estado grave na cidade de Registro. As informações iniciais que chegaram é que ele teria apenas ferimentos leves, mas logo depois o hospital ali, regional de Registro, atualizou as informações da dupla do Alexandro, o João Vitor Moreira Soares. Ele foi submetido a uma cirurgia de controle de sangramento na bacia e ele está ainda em UTI, está na unidade de terapia intensiva de Registro. A situação dele é bastante grave, é bastante delicada. Aqui, na data de hoje, aqui em Londrina, nós estamos em um dos maiores cemitérios da cidade. Foi um momento bastante triste, bastante emocionante, homenagens de diversos cantores, diversos familiares que aqui estiveram, da morte do Alexandro, que deixa uma família linda, ele que residia em Londrina aí nos últimos 20 anos, escolheu Londrina para residir, onde a dupla tinha escritório por aqui, e um acidente aí inevitável, um acidente onde o pneu dianteiro do veículo, segundo a Polícia Federal, acabou estourando, o motorista perdeu o controle do veículo e juntamente com o Alexandro, outras 5 vítimas acabaram morrendo, todas aqui da região do Paraná e uma do interior de São Paulo. O cantor Alexandro deixa aí uma família enorme, deixa inúmeros fãs. E aí fica-se agora o pedido de oração e forças para que o Conrado, lá no hospital de Registro, possa sair dessa, uma dupla maravilhosa que vai deixar saudades, não só aqui no Norte Pioneiro, no Paraná, mas em todo o Brasil. Muito obrigado, João Gabriel, pelas informações. Boa semana, bom trabalho para você. De volta ao Distrito Federal, atenção, a Secretaria de Saúde ampliou até quarta-feira dessa semana o público autorizado a tomar vacina contra o HPV na rede pública. A campanha, normalmente, atende meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 9 a 11. Mas agora, mulheres de até 45 anos de idade e homens de até 26 podem procurar os postos de saúde, porque durante a pandemia, a procura pela vacina do HPV foi mais baixa que o de costume e cerca de 7.500 doses vão vencer depois de amanhã, por isso que estão fazendo esse mutirão. Em alguns postos aqui do plano piloto, a procura foi tanta que já acabou as doses, mas existem postos que ainda têm o imunizante. O papilomavírus humano HPV, na sigla em inglês, é uma infecção sexualmente transmissível que é muito comum e pode terminar provocando câncer de colo de útero.
câncer no pênis também e na laringe. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a médica cirurgiã ginecológica e especialista em patologia cervical, Jordana Diniz. Jordana, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Não é comum adultos se vacinarem contra o HPV. A vacina para o público mais velho, então, tem a mesma efetividade? Olá, Felipe. Bom dia a todos. Hoje nós sabemos, após o levantamento de literatura, que principalmente em mulheres nós temos eficácia da vacina até entre 45 e 46 anos, que é justamente a faixa etária que foi preconizada agora pelo governo, e também em homens de 26 anos. Então, inicialmente, a faixa etária que mais é beneficiada pela vacina, que a gente chama de maior soroconversão, de efeito, é a faixa etária de meninas ali entre 9 a 14 anos, né, e meninos de 9 a 11. Mas a vacina ela é eficaz até a idade de 45 anos em mulheres e 26 anos em homens, tanto que eu oriento isso, inclusive, para os meus pacientes em consultório. Uma pergunta que eu já faço para a senhora. Na rede pública está disponível para os homens até de 26, para as mulheres já até 45, essas doses remanescentes, mas quem não estiver nessa faixa etária e tiver interesse, vale a pena buscar vacina numa rede privada ou já não faz mais efeito a partir dessa faixa etária? Bom, segundo a literatura, para mulheres até 46 anos vale a pena sim, né? E para homens não existe um consenso na literatura, mas 26 anos é uma idade que é o marco. Agora, o que eu oriento sempre é, a vacina, ela trabalha com mecanismo de estímulo de imunidade. Então, como o HPV ele é prevalente na nossa população, se a pessoa pode buscar esse acesso nos meios privados, eu oriento com certeza, que é mais um meio de proteção contra o câncer, que é o terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres. Então, a mesma mulher acima de 45, mesmo homem acima de 26, se tiver condição financeira para tomar a vacina, não existe por que não tomar. É recomendado, então, que se tome, se for possível. Sim, o que nós não podemos passar de informação errônea para o paciente é a questão da proteção. Ele vai estar menos protegido, né? Nós vamos ter uma soroconversão menor do que nessa faixa etária que falamos anteriormente, mas vale a pena sim. Muito obrigado pela participação da senhora. Então, você que está em casa, como a procura foi baixa durante a pandemia, a rede pública de saúde aqui do Distrito Federal liberou para os homens de até 26 anos e mulheres de até 45 que busquem os postos de saúde. Ainda tem algumas doses, então vale a pena se imunizar. Obrigado, senhora, pela participação. Boa semana. Obrigada, igualmente. Até a próxima. Agora, um destaque do noticiário policial. Foi tão pesado isso que aconteceu no fim de semana, mas ainda não foi identificado o corpo de uma mulher que foi encontrado com sinais de brutal violência no último sábado no Parque Gatumé, em Samambaia. A vítima levou 22 facadas e estava com o corpo parcialmente carbonizado. A ocorrência foi registrada como feminicídio. Vanessa Vitória fala com a gente agora. VV, boa tarde de novo. Há indícios de que essa mulher teria sido vítima de violência sexual também? Oi, Felipe, boa tarde para você de novo, para todo mundo. Indício sim, viu, Felipe? Ela estava nua. O vestido foi encontrado ali próximo ao corpo, que estava carbonizado da cintura para baixo. O que, de acordo com os investigadores aí, pode indicar que essa mulher teria sido estuprada antes e depois colocaram fogo nela. E esse fogo poderia ter começado pelas pernas. Olha, Felipe, como você disse, ela ainda não foi identificada, mas o delegado que está à frente dessa investigação disse que uma perna e também uma das mãos estavam separadas do corpo. Essa mulher teria levado aí pelo menos 22 facadas. Esse caso é investigado como feminicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, até o dia 11 de abril foram registrados aí 4 casos, né? Esse não está incluído porque aconteceu agora no fim de semana. E esse número de 4 casos de feminicídio aqui no DF, ele é maior do que no mesmo período do ano passado. Então a polícia agora trabalha para poder identificar quem é essa mulher, o que aconteceu com ela e também quem fez isso com essa mulher. Eu estava conversando com o nosso cinegrafista, o Daniel Borges. Ele esteve no local do crime ontem e ele estava me falando o seguinte: Vanessa, o mato lá é muito alto. Ele tem 1,90 m de altura e ele disse que o mato cobria ele. Então esse local onde o corpo foi encontrado, ele comentou comigo que já estava o mato baixo, até porque populares, curiosos e até os próprios investigadores andaram e circularam por aí. Seria um lugar ali que seria um parque para o pessoal andar de bike, mas não é aquele parque muito bem frequentado, não. Até, inclusive, o nosso assistente mora ali próximo à região e falou que é um lugar que dá um pouco
de medo. Então a gente não sabe se essa mulher foi levada à força para lá, se essa mulher estava ali. Então as investigações ainda são muito preliminares para concluir o que aconteceu, se é uma pessoa próxima da vítima, se não é, se essa mulher foi abordada lá, se essa mulher foi levada para lá. Enfim, ainda tem muitas perguntas, muitas dúvidas para serem esclarecidas. Mas o fato é que é um crime bárbaro, chocante. Imagina só, uma mulher ali, a gente não sabe se uma ou mais pessoas, mas assim, alguém com uma arma, né, com uma arma branca, com uma faca, e ali golpeou essa mulher pelo menos 22 vezes, colocou fogo na parte de baixo do corpo dela e ainda pode ter tido um esquartejamento, já que mão e perna estavam fora do corpo e ela estava nua e o vestido ali perto. Felipe, por enquanto são essas as informações que a gente tem. Não, a brutalidade da agressão foi tamanha que nem identificar a mulher ainda a polícia conseguiu. Muito difícil. Obrigado, VV, pelas informações. Pacientes que sofreram AVC e que estão em recuperação decidiram encarar os desafios do processo de um jeito diferente, pulando carnaval. Eles criaram o bloco Avencemos, que foi lançado no último sábado. A Érica sofreu um acidente vascular cerebral que comprometeu parte dos movimentos e da fala. Apesar do susto, a professora decidiu lidar com a reabilitação de uma forma otimista. Junto ao Guilherme, que também passou pela mesma situação, decidiram criar o bloco de carnaval Avencemos. A ideia surgiu a partir de um grupo de apoio criado para sobreviventes do AVC. Ela passou 26 dias, mais ou menos, 26 dias no hospital. Após o AVC, recebeu alta, foi para casa e eu estava lá recebendo ela. E a Érica fazendo fisioterapia, fono, todos os tipos de terapia, certo? Aí fomos para o Hospital Sara. O Hospital Sara foi lá que conhecemos o Guilherme. E o Guilherme também sofreu um AVC em maio de 2020. Lá no Sara, eles tiveram a ideia de criar um grupo do Avencemos para conversar, dialogar com pessoas que tiveram também, que sobreviveram, né, o AVC. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano no mundo, 15 milhões de pessoas sofrem AVC. Desse total, 5 milhões de pessoas morrem e outras 5 milhões permanecem com sequelas. No Brasil, essa ainda é uma das principais causas de internação hospitalar e morte. A neurologista Letícia Rabelo explica como o acidente vascular cerebral compromete parte dos movimentos e capacidades do corpo. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele pode ser causado tanto pela obstrução de um vaso sanguíneo da cabeça, quanto pela ruptura de um vaso sanguíneo na cabeça. A sintomatologia típica de um AVC é perda de força em um dos lados do corpo, né? Então pode ser perda de força do lado direito ou do lado esquerdo, perda de sensibilidade também do lado do corpo, né? Também ou do lado direito ou do lado esquerdo, alteração da fala, então uma dificuldade para falar e muitas vezes também dificuldade para compreender o que as outras pessoas falam, e uma paralisia facial que compromete o andar inferior do rosto, né? Então compromete o sorriso. Tipicamente esses são os principais sinais e sintomas do AVC. Mas nada disso impediu a volta por cima de Guilherme e Érica. Com a ideia do bloco de carnaval Avencemos, eles promovem a inclusão, diálogo e convivência entre os sobreviventes do AVC. Para qualquer patologia, é muito importante ter interação com outras pessoas que também tiveram o mesmo problema, né? Porque isso ajuda as pessoas a melhorar a autoestima, melhorar o convívio social, eventualmente aprender algumas coisas que outras pessoas já sabem fazer, né? Começar a aprender para melhorar assim, o prognóstico, para melhorar a qualidade de vida. Ajuda bastante mesmo, porque aí eles conseguem transmitir mais o que eles querem. A Érica está falando muito mais, ela está desenvolvendo muito mais agora. E muito bom também para a saúde dos dois também, né? Eles conseguem dialogar com as pessoas. O Guilherme também melhorou bastante, né? E quando eu conheci o Guilherme no Sara, a melhora é muito grande. O bloquinho saiu às ruas nesse fim de semana com muita animação e samba no pé. E
os projetos não param por aí. O Avencemos quer ir além do bloco de carnaval. O próximo sonho é criar grupos com aulas de pintura, tricô, teatro e música para os sobreviventes. Toda essa alegria contagiante é resultado de um olhar de esperança e otimismo em meio aos desafios enfrentados diariamente. Uma grande lição de vida. A alegria é importante. Também. Parabéns a vocês e obrigado pelo depoimento. De volta ao noticiário, 3 pessoas ficaram feridas num bar depois de terem sido atingidas por um carro desgovernado em Taguatinga. O motorista estaria embriagado. O tumulto e a comoção dos frequentadores do bar foram registrados nas redes sociais. O carro invadiu a área externa do bar e só não avançou mais porque o pneu estourou ao bater nas estruturas do estacionamento. Esta mulher testemunhou o acidente. O condutor do veículo estava muito preocupado, falando que ele não tinha culpa, que não era culpa dele. De repente as pessoas começaram a falar que alguém fechou ele não sabia o que fazer ou jogou o carro em direção ao pessoal aqui. De acordo com o Detran, o motorista descia a Avenida Hélio Prates, sentido Ceilândia, plano piloto, quando teria perdido o controle do carro neste ponto por ter sido fechado. A partir de então, ele subiu nessa calçada onde nós estamos e foi parar somente naquele bar que estava repleto de clientes no momento. Mas as testemunhas dizem que, na verdade, o condutor estava visivelmente embriagado. As pessoas até estavam muito chateadas com ele, querendo inchar ele. Eu vi que ele estava bem embriagado. Um garçom que trabalha no restaurante e não quis gravar a entrevista disse que esta latinha de cerveja foi retirada de dentro do carro. O acidente deixou 3 pessoas feridas, entre elas uma mulher grávida. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Taguatinga. O motorista do carro foi preso em flagrante, mesmo antes de fazer o teste do bafômetro. No mês passado, a gente mostrou bastante o caso do policial militar que foi acusado de tentativa de estupro num motel lá em Taguatinga. Semana passada, teve outro PM que viajou para Jericoacoara com a família e causou uma confusão com direito a garrafada e cabeçada num bar. E agora, um policial militar embriagado sai de um bar dirigindo e bate em 3 carros. Ele fez o teste do bafômetro que acusou o dobro do limite permitido e acabou preso. Kátia Gomes é mais uma história que dá um péssimo exemplo para uma corporação que é tão admirada, né? Um péssimo exemplo mesmo, Malta. Esse policial militar de 51 anos, ele estava bebendo em um bar, como você disse, aqui em Vicente Pires. E aí, quando ele foi pegar o automóvel para sair, como ele estava embriagado, ele acabou batendo em um carro que estava estacionado. Mesmo assim, ele fugiu do local. Esse motorista, viu o que tinha acontecido e começou a perseguir o policial militar. Ele saiu completamente bêbado, de forma desgovernada, passou por essa rua aqui onde nós estamos, que tem uma igreja bem próxima à feira aqui de Vicente Pires, passou por toda essa rua aqui de forma desgovernada, atravessou essa rua, inclusive, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, ele bateu nessa placa aqui de sinalização do quebra-molas, invadiu o canteiro, quase atingiu aqui a academia comunitária e ainda, segundo informações de testemunhas, ele teria dado um cavalo de pau. Esse motorista, ele acabou atingindo também outros 2 veículos. E nesses veículos, estava cada um em um carro, estava um casal. A mulher ficou ferida, ela teve algumas lesões por conta da batida. Por causa disso, todo mundo foi levado para a delegacia. O policial militar assinou um termo circunstanciado, deve responder pelo crime. Aí são vários crimes, lesão corporal culposa, evasão do local, porque ele bateu no primeiro veículo, logo depois ele fugiu. Então foi comprovado, ele realmente estava embriagado e causou toda essa confusão, Malta, depois de ter batido em um carro, num bar, não ter dado ali o suporte para o motorista, ter fugido, ainda invadiu essa rua aqui de forma desgovernada. Ele teria inclusive passado por uma área que era uma área reservada, assim, que ele não deveria ter passado, invadiu aqui o canteiro central, derrubando essa placa de sinalização
e aí acabou sendo detido, né? Agora ele vai responder por esse crime. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Eu só queria deixar claro aqui no final da sua participação que, embora sejam casos isolados, quando a gente vê um policial militar cometendo isso, a gente fica muito decepcionado. A corporação tem 10 mil homens e mulheres na ativa protegendo a sociedade. A gente relatou aqui casos recentes envolvendo 3. Ou seja, os bons são a imensa, quase a totalidade, são a grande maioria. Mas os poucos que fogem da linha fazem muita arruaça e dão muito mau exemplo. Obrigado, viu, Kátia? A primeira grande chuva de meteoros do ano, meu Deus, foi registrada aqui no Brasil. Foram mais de 300, muitos originados de fragmentos do cometa Halley. Cada pontinho que aparece no vídeo se movendo no céu é um meteoro que se incendeia ao entrar na atmosfera da Terra. A grande maioria se desintegra antes de tocar o chão. Estas imagens foram feitas na cidade de Monte Castelo, no norte de Santa Catarina. O auge do fenômeno ocorreu na madrugada desta quinta-feira. Josimar é astrônomo amador e colabora com a Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Eu registrei cerca de 300 meteoros, né? Entre a noite do dia 4 e a madrugada do dia 5. E desses 300, cerca de 120 meteoros são detritos do cometa Halley. Apesar do espetáculo no céu, o evento astronômico é considerado comum e faz parte do cronograma que prevê 2 chuvas anuais. Esta chuva de meteoros vai durar até 12 de maio e poderá ser vista em todo o país. Basta manter os olhos atentos ao horizonte, mais precisamente em direção ao leste, e por volta das 3 horas da manhã. Nenhum equipamento especial será necessário. Quem perder a data não vai precisar esperar pela próxima chuva de meteoros prevista para outubro. É que antes disso, no final de maio, especialistas aguardam o que promete ser um evento extraordinário. Tem se falado que pode ser a maior chuva de meteoros dos últimos 20 anos. Uau! Um pinheiro de quase 20 metros de altura caiu sobre um adolescente de 15 anos de idade no parque da cidade. Esse menino sofreu uma parada cardíaca, mas foi socorrido e sobreviveu. Maicon Leão fala com a gente agora. Ô Maicon, parece que 5 pessoas estavam se balançando numa rede pendurada nessa árvore, não foi quando tudo aconteceu? Exatamente, viu, Malta? Boa tarde para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Como você bem disse, 5 pessoas estavam se balançando nessa rede. Ela estava amarrada primeiro nesse pinheiro daqui e na outra que acabou arrebentando e caindo. Como você bem disse, um adolescente de 15 anos ficou ferido e uma outra senhora também teve a perna fraturada. Esse adolescente, com a pancada do galho da outra árvore que caiu em cima dele, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. O corpo de bombeiros veio até aqui para prestar esses primeiros socorros e ele foi levado para o hospital de base. Essa outra senhora também precisou ser atendida justamente por conta da fratura. E aí fica aquela preocupação. A gente tem inclusive aqui embaixo, vou pedir para o Felipe Alves mostrar para a gente, alguns troncos de árvores que foram cortados agora pela manhã, inclusive pela Nova Cap, que está aqui no parque fazendo manutenção, fazendo perícia em algumas árvores. Esse pinheiro, Malta, que teve essa queda de 20 metros de altura, ele já foi retirado daqui pela Nova Cap na manhã de hoje, que justamente está também... enviou uma nota pra gente dizendo... Vamos dá pra voltar? Vamos ser identificados imediatamente. Não, o sinal tá muito fraco. A gente já vai tentar restabelecer o contato com o Maicon, mas trazendo a informação aqui, esse pinheiro caiu, né? Em cima desse rapaz de 15 anos de idade, as pessoas estavam se balançando numa rede que estava pendurada no pinheiro. E aí a árvore não conseguiu segurar o peso e caiu. O porta-voz do Parque da Cidade mandou um vídeo para nossa produção. Vamos ouvir. Essa queda dessa árvore foi ao excesso de peso, né? Excesso de peso. É um pinheiro, né? Todos nós já sabemos, não é uma árvore de muita resistência. A administração do parque, com a Nova Cap, sempre atenta a essas coisas, esses detalhes e essas intempéries da natureza, devido à idade das árvores, que correm um risco de queda, vem monitorando e removendo essas árvores mais antigas, realizando podas, corte de galhos, levantamento de copa e remoção dessas árvores aí, né, mais antigas, e logo após é replantado no local. Tá, pessoal? Então essa informação que foi passada pelo Felipe
filho de uma das senhoras que estava lá, do qual o galho atingiu a perna dela, tá, pessoal? A administração do parque se sensibiliza e se solidariza com a família, né? A administração do parque está ali à disposição de todos para qualquer esclarecimento futuro. Desde já nós agradecemos, tá? E o parque continua aberto aí a toda a comunidade, a todos os frequentadores do parque. Oh, meu Deus, que fatalidade. Já reestabelecemos a conexão com o Maicon Leão. Maicon, é com você. Exatamente, Malta, agora que a comunicação restabelecida, a gente estava dizendo que essa família aproveitou justamente aí o domingo para descansar, vir para o parque, que é uma tradição de muitas famílias, muita gente vem para cá, estende essas redes para aproveitar, e aí justamente essa sobrecarga, como foi tratada essa questão das 4 pessoas estarem nessa rede, teria contribuído para que o pinheiro acabasse tombando, atingindo outro galho, que inclusive foi o que atingiu essas pessoas que estavam na rede. A gente trouxe para cá, para o parque, a Roberta Lima, que é uma engenheira florestal, justamente para explicar para a gente um pouquinho sobre a saúde dessas árvores, como é que funciona, porque muitas vezes, como a gente está olhando, Roberta, olha para a árvore simplesmente e a gente pensa que ela pode estar saudável, mas o que a gente tem aqui embaixo, inclusive, Malta, foi esse pinheiro aqui que acabou tombando, por dentro a saúde é outra história, Roberta. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Então, geralmente a gente faz uma primeira análise visual. O primeiro sintoma que a árvore pode estar adoecendo é a queda dos galhos, das folhas, porque já está a condução de seiva ali comprometida. Mas quando a gente está falando de árvore alta, como esses pinheiros aqui do parque, talvez essa análise fique um pouco mais difícil, né, de identificar num primeiro momento que aquela árvore pode estar doente ou até ter morrido. Malta, a gente viu aí no representante do parque falando, a Nova Cap também enviou uma nota pra gente, falando que eles frequentemente fazem essas vistorias nas árvores. Eu quero até aproveitar a engenheira aqui, porque na nota falava o seguinte, que essa perícia ela tem que ser muito detalhada, porque muitas vezes o serviço que é feito aqui embaixo esconde o estado da saúde da árvore lá em cima. Sim, exatamente. A gente faz análise, né, do tronco da árvore na parte mais baixa, mas dependendo do caso, é preciso até subir uma equipe, né, um técnico sobe fazendo rapel para poder fazer uma análise lá da copa dos galhos mais altos, para ver se está com algum sintoma de doença, como eu falei, identificar se já está perdendo folha, porque muitas vezes pode ser algum inseto, tanto pode ser doença, causada por fungo, na maioria das vezes, ou pode ser até inseto, que ele deposita os ovos e as larvas vêm crescendo por dentro, internamente, vão comendo, vai correndo toda aquela madeira e nem sempre é fácil da gente visualizar. Então são várias técnicas que são usadas para poder fazer essa análise. Às vezes aqui pra gente, olhando do lado de fora, a árvore tá bonita, tudo certinho, só que por dentro o estado de saúde dela é outra história. Roberta, normalmente esses pinheiros, eles aguentam muito peso, eles aguentariam, por exemplo, essas 5 pessoas numa rede, ou independente da saúde, era arriscado ter 5 pessoas numa rede dessa? Olha, eu não sei como é que era o peso, né, das pessoas, mas normalmente a árvore aguentaria sim. Até por isso que a madeira, ela consegue até muitas vezes fazer estrutura de construção. Mas no caso, se já estava comprometido, pelo que a gente vê aqui, né, do resto aí do tronco, ela provavelmente estava com ataque aí de cupim. O cupim geralmente ataca quando a madeira já está morta. Então é difícil a gente, né, definir agora se era fungo, alguma outra situação com broca. Aí, nesse caso, se a madeira já está apodrecendo, realmente o ideal não é nem de pendurar, nem escalar, nem amarrar corda, rede, nem nada disso. Então, talvez com um alerta também, que é bom, antes de amarrar uma corda, de escalar a árvore, a gente fazer uma análise se os galhos estão fortes o suficientes, porque se tiver apodrecido, pode cair. A gente falando de pessoa leiga, aproveitando o jornal, normalmente as pessoas estão em casa, agora vão ficar com questionamento. Meu Deus, e agora? Vou para o parque, vou começar a preocupar com as árvores. O que a gente pode tomar de cuidado? O que dá para a gente observar na hora, igual você falou, ficar atento à força desses galhos? Como que a gente, pessoa leiga, consegue saber, não, essa daqui está num risco para mim, eu tenho que evitar? Ó, de forma geral, você vai olhar o padrão da árvore. Então, isso até criança, né, que vai brincar de subir em árvore, é uma brincadeira saudável. O que eu oriento, assim, meus filhos, antes de você subir, dá uma olhada se todos os galhos estão com folha, né, ou que está com fruto. Isso significa que a planta está saudável. Se tem um galho ou outro que você já percebe que parte da árvore está cheia de folha e o outro não, provavelmente aquele galho ele já deve estar mais frágil e pode estar apodrecendo.
Então, sempre antes, para, observa, até força. Tem, às vezes... Vamos dar uma sacudida mesmo. Talvez sim, porque tem, às vezes, a árvore que está doente. Aqui em Brasília tem uma que, vez ou outra, cai uma munguba. E já teve caso até da pessoa encostar e ela tombar. Né? Então, é bom fazer, certificar se ela realmente está firme antes de colocar algum peso, alguma carga ali na árvore. Nessa daqui, a gente, claro, sabe que precisa de uma perícia mais detalhada, mas vou pedir para o Felipe mostrar para a gente. Malta, era justamente essa árvore aqui. Na verdade, a gente tem agora só o restinho do tronco dela, mas pelo que a senhora percebe, assim, a olho nu, sem essa perícia detalhada, ela já estava praticamente morta. Provavelmente estava morta, né? A gente percebe que já está muito seca, com esses sinais aí de podridão e até possivelmente ataque de cupim, né? Então, o cupim, como eu falei, ele só vai atacar quando a árvore realmente já está morta. Aí, estava já, né? Não cheguei a ver, porque a Nova Cap já retirou, mas pelo que sobrou aqui, a gente vê que ela já estava apodrecida por dentro. Não precisa entrar em pânico, não são todas as árvores que estão nessa situação, igual você estava falando, às vezes uma árvore do lado da outra, uma pode ter problema e a outra não. Então não é algo que a área inteira tem que ser condenada. Não, o que vai ser, né, o recomendado aqui já foi feito, é fazer uma análise, uma perícia. Existem alguns equipamentos também que a gente pode fazer uma espécie de tomografia da árvore e ele sai um laudo indicando se está com podridão ou não. No caso do Brasil e árvores de cerrado, nem sempre é possível fazer esse laudo, porque a gente fala assim que o índice de dureza da madeira é muito e nem sempre a agulha usada para fazer essa perícia ela consegue penetrar. No caso dos pinheiros, mais provável disso ser realizado, mas vai ter que ter sempre essa análise contínua. Roberta, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem está em casa aprendeu muito com a sua participação. Malta, antes de eu só encerrar, só mostrar, o pessoal já está retirando aqui os outros troncos das árvores e, como a Nova Cap já adiantou, a perícia deve ser realizada nessas árvores, não só na parte de baixo, como ela por completa. Por isso, leva um pouco mais de tempo, mas que tudo isso vai ser feito para garantir a segurança de quem visitar o parque. Obrigado, Maicon, pelas informações, pela aula que a gente recebeu. Quer dizer, uma fatalidade, né, gente? Só podemos desejar que esse menino se recupere plenamente, se Deus quiser. Obrigado a vocês. Amigos, nesse último fim de semana o SBT promoveu o evento Mãe é Tudo Igual no JK Shopping. Foi delicioso encontrar vocês. Vamos ver como foi? Quando você chegar em casa a gente conversa, você não é todo mundo. Na volta a gente compra. Quem nunca ouviu uma dessas frases da mãe, não é mesmo? A gente sabe que mãe é tudo igual, mas cada uma tem o seu jeitinho. Por isso, o SBT realizou o talk show Mãe é Tudo Igual no JK Shopping, para celebrar o Dia das Mães. O apresentador Felipe Malta comandou a festa e foi o mediador do bate-papo, que reuniu grandes influências que falam sobre maternidade de forma simples e sem tabus. A gente agradece demais a cada uma de vocês que veio, a cada uma de vocês que continua nos acompanhando na televisão. Nosso conteúdo é para a família e num momento como esse, a gente homenageia talvez a figura mais importante de cada casa brasiliense, que são as mãezonas, que estão com seus filhos e estão com a gente também. Essa é a segunda edição do evento Mãe é Tudo Igual, que aconteceu aqui no JK Shopping. A primeira edição foi lá em 2019. Nos 2 últimos anos, por causa da pandemia, nosso abraço precisou ficar à distância, mas dessa vez foi diferente. Com as convidadas Raquel Mendes, Cris Coimbra, Vitória Neves e a apresentadora do SBT Brasília segunda edição, Viviane Costa, o talk show tratou sobre os desafios e alegrias da maternidade. Cada convidada contou um pouco da sua história. A Raquel Mendes, que é pedagoga, ensina brincadeiras lúdicas para a criançada. A Cris Coimbra, mãe de 3 filhos, dá dicas para provar que é possível ter uma maternidade leve. Já a Vitória Neves contou como foi ser mãe aos 13 anos de um filho especial. Ela também compartilhou quais são os desafios de ser mãe solo. Para mim foi o baque da minha vida ter engravidado tão nova e foi muito estranho. Eu vou falar a realidade de início, eu achei que era um castigo de Deus. E é muito pesado falar isso, porque a minha mãe mesmo, para ela foi muito difícil ver a filha dela aos 13 anos se tornando mãe. Realmente ninguém esperava. E hoje ele é o motivo de tudo, da minha vida, de eu querer trabalhar, de eu querer ser uma pessoa melhor, de eu querer evoluir em todas as áreas da minha vida. Realmente é um amor incondicional, é um amor que a gente quer se doar por inteiro mesmo. É uma responsabilidade, uma vontade de a cada dia melhor para a gente
ser referência mesmo, né? E ser um exemplo para esse futuro aí, para esses pequenininhos que vai ser o futuro da nossa nação, né? Eu fiquei muito lisonjeada, de verdade, assim, de poder estar aqui compartilhando experiências, fazendo essa troca tão bacana. Adorei o negócio da interação com a plateia, da gente poder conversar. Provou mesmo que mãe é tudo igual, porque a gente tem aqui as nossas vivências, as nossas histórias, mas no fim as preocupações são as mesmas, acaba acontecendo tudo com todo mundo do mesmo jeito. Quando eu falo que a gente realmente tem como crescimento maior essa troca de experiências, é porque a gente viveu aqui, né? A gente fica buscando exemplos, a gente fica buscando uma regrinha, um manual, mas eu acho que a vivência é o que faz da gente ser uma mãe melhor, né? Então foi o que eu vivi aqui hoje. Obrigada por ter me convidado para participar. É claro que não poderíamos deixar de falar das mamães de pet. A apresentadora Dani Ramalho, do SBT Esporte, compartilhou a alegria de cuidar e proteger os felinos. É muito bacana, é muito gratificante você poder olhar ao seu redor e poder cuidar, assim como uma mãe, de vários animais, de vários cachorros e vários gatos, promover uma vida bacana, uma vida divertida, uma vida com segurança e alertar as pessoas também da importância de você tratar bem um animal na rua, porque eles também estão ali, eles também são filhos, eles também têm mães, e poder representar eles, os animais maravilhosos que tanto ensinam a gente sobre simplicidade, sobre amor genuíno, incrível! Esse momento tão especial só foi possível graças aos nossos patrocinadores e parceiros, o JK Shopping, o Ultra Box, a Agência Vera e Enxovais Paulista. Participar desse evento hoje, dessa realização aqui com o SBT, significa muito pra gente, né? É muito bom ter o SBT como parceiro, uma amiga de comunicação da Vera, né? E a gente que trabalha muito com essas pautas de calendários editoriais, tantas datas comemorativas importantes aí durante o ano que regem o comércio e a comunicação em geral, fazer o Dia das Mães é maravilhoso. Pra gente da Enxovais Paulista é muito, mas muito gratificante poder participar de um dia especial desse e transformar a vida de mães, deixar tudo especial pra gente é gratificante. Então eu tô muito feliz. A minha expectativa aqui é tremenda, é incrível, eu diria. Nossos telespectadores também marcaram presença na festa, levando muita interação, diversão e emoção. Eu vi na televisão Felipe Malta falando que ia estar hoje aqui. Eu não fui trabalhar só para vir para conhecer ele e participar. Tudo de maravilhoso, né? Que é evento para as mães, a gente tem que esperar tudo. Eu vim passear com a minha mãe, com a minha filha, aí a gente viu, falei, vamos lá então, participar. Estava passeando aqui no shopping, fazer uma comprinha, de repente eu vi que isso aqui era um show. Eu encostei, conversei com as meninas, não, pode entrar. Pronto, estou aqui, vou assistir, quero participar. Muito obrigado a vocês todos. Essa festa foi feita com o patrocínio do JK Shopping, da rede Ultrabox, da Enxovais Paulista e da agência Vera 360. Obrigado, amigos do SBT, por nos possibilitarem esse momento, cara a cara tão próximo dos nossos telespectadores. E obrigado às mães que estão todos os dias com a gente no nosso conteúdo e na nossa vida. A você de casa, boa semana para nós, né? Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã, 11h40 ao vivo. Agora você fica com o SBT Esportes Brasília. Tchau!